Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Eu acho que a gente precisa falar sobre André Carrilho. Cada vez mais a gente se convence de que foi uma grande contratação. Uma grande contratação. Eu não estou sendo aqui, digamos assim, antecipado ou me antecipando na análise, porque obviamente tem muita coisa para acontecer ainda, mas eu até falava para vocês, cara, o Carrilho ele é anunciado junto do Memphis, ele chega junto com o Memphis e é claro que o Memphis traz uma badalação muito maior, e já tomou algumas críticas, né, pelo último jogo contra o São Paulo. Calma, ele não está 100% ainda, mas eu falei para vocês, cara, esse peruano, ele chegou discreto, fala mansa, não falou muito, foi contratado meio do tipo assim, não, a gente contratou o Memphis Depay, e tem o peruano Carrilho aqui, mas eu dizia pra vocês, cara, o Carrilho, a hora que ele se soltar, ele tá jogando até de um jeito diferente do que eu imaginei que ele fosse jogar. Agora, é impressionante que a cada jogo ele interfira mais na partida, no jogo do Ramon, de uma forma não só técnica, mas tática também. É impressionante o acréscimo tático que esse jogador oferece. Porque ele acaba, nas vezes que ele entra, jogando mais por dentro do campo, ele acaba dando uma sustentação para aquele meio-campo que não é todo jogador que consegue. Porque a gente está falando de um jogador que, primeiro, tem uma inteligência para jogar, que é acima da média. Você percebe que ele já antevê a jogada quando ele recebe a bola. Ele já tem movimentos técnicos dele que já são diferentes. Ele tenta algumas jogadas que muitas vezes seus companheiros não entendem. Então, quando ele pega essa bola, ele é rápido no raciocínio. Então, ele já busca acionar um lateral, que às vezes não faz a ultrapassagem. Ele busca acionar um Rodrigo Garro pelo tabelamento, que às vezes está marcado, um centroavante ou um atacante que ocupe o espaço, que ataque o espaço. Ele imediatamente, e muitas vezes nas suas passadas largas, ele já quebra algumas linhas por dentro. Ele é um jogador que jogou muito tempo na beirada do campo, mas que aos poucos ele foi dando passos para dentro do gramado. Pela inteligência, pela capacidade técnica, e hoje está muito perceptível isso. É um cara que ele ocupa o setor ali de uma forma brilhante, porque ele não joga de costas, ele não é o cara que recebe a bola de costas para virar e começar uma jogada, mas ele também sabe fazer isso de uma forma rápida. Então, quando ele recebe a bola, ele já está virando para fazer o seu jogo. Quando ele está virando para fazer o seu jogo, ele já está mapeando o que ele vai fazer. Então ele tem uma capacidade de influenciar no jogo de uma forma muito positiva. E ele tem uma leitura de jogo muito boa. Porque quando ele entra, ele consegue fazer a leitura correta do que o jogo precisa. Às vezes o jogo precisa que você circule mais a bola, que você controle ou segure, retenha mais a bola, e às vezes o jogo pede que você acelere o jogo. E ele tem dado exatamente esse entendimento. Quando ele entra, ele percebe, não, agora é a hora de eu partir de uma transição e em 3 passos eu estar na frente da área, que é o que ele faz. Não, agora eu preciso segurar essa bola aqui porque eu vou atrair a marcação e daqui a pouco abrir espaços. Ele sabe fazer isso. Então, o Carrilho, ele está aos pouquinhos, inclusive, cavando uma vaga no time titular. Como o Ramon vai montar esse time, eu não sei. Bom, contra o Flamengo ele já escalou 2 volantes e 2 meias, então eu imagino que ele possa jogar com 2 volantes, Carrilho e Garro, ou Carrilho e Coronado. Porque aí não dá para botar todo mundo junto também, né? Calma. E que bom que é assim, porque você tem alternativa para segundo tempo. Eu estava convicto nos últimos jogos de que o Carrilho poderia ser uma peça fundamental quando você precisa pegar uma defesa descansada, quando você quer mudar o jogo, e ele é esse cara, ele é um cara que também muda o jogo. Acabamos de falar aqui, ele tem a leitura do jogo, então quando ele entra, ele sabe exatamente o que o jogo precisa. Mas eu gostaria de vê-lo mais tempo, mais minutos. Acho que todo torcedor gostaria nesse momento de ver o Carrilho começando uma partida, porque aí a gente daqui a pouco pode perceber, pode entender que o Corinthians pode ser mais protagonista se tiver um cara como esse, que com a bola no pé sabe o que fazer, sem a bola também tem a leitura correta dos espaços a serem preenchidos, e daqui a pouco pode ser um cara que, enfim, vai agregar tanto em finalizações, em aproximação, com a qualidade técnica e especialmente entendimento tático que ele tem. Vamos falar sobre esse jogo de volta contra o Flamengo? Claro, só no dia 20 de outubro, se as datas não forem alteradas, mas isso pode ajudar, inclusive, digamos, no sentido de talvez
o Corinthians conseguir recuperar alguns jogadores. E tem dois, especificamente, que eles são de suma importância, não só para esse jogo contra o Flamengo, mas para essa reta final, Campeonato Brasileiro e tudo mais. Trata-se de Thales Magno e também do meio-campista Alex Santana. Cara, o Alex Santana, ele chegou muito bem, dominou o setor e depois o Corinthians contratou até outros jogadores ali para aquele setor, né? O Charles, o Breno Bidon foi resgatado, o Carrilho, que não é necessariamente um volante ou um meio-campista ali, um terceiro homem, mas ele faz essa função também, ele tem caído muito por dentro ali, ajudado muito o setor, eu já vou falar mais sobre o peruano. Mas o Alex Santana, cara, ele chegou fazendo tudo, né? Ele chegou fazendo o chamado box-to-box, o todo campista, buscando bola no pé de zagueiro, marcando os espaços, chegando e auxiliando muito o Rodrigo Garro na armação. E aí, quando é que o Alex Santana volta? Ele já está trabalhando dentro de um processo de fisioterapia para o campo e há uma previsão aí de que a inicial era de que ele voltava só em novembro. Existe uma possibilidade remota de que ele esteja à disposição para esse jogo contra o Flamengo, porque a gente está falando de mais 15 dias aí de recuperação. Ele teve uma lesão de grau 3, vocês sabem, né? Uma período de parada aí de 2 a 3 meses, já está um tempinho fora, já está 2 meses longe dos gramados, tem agora todo esse processo de recondicionamento, né, de recuperação também da parte física, né, dele se recondicionar depois da recuperação clínica, e aí ele poderia estar à disposição nesse jogo contra o Flamengo, mas isso ainda não é garantido. O que eu ouvi é que existe uma certeza maior de que nos jogos contra o Racing. Os jogos contra o Racing, pela semifinal da Sul-Americana, acontecem entre os dias 24 e 31. Não sei se no primeiro jogo, pode ser que no segundo, mas a tendência é de que ele já fique à disposição. Provavelmente não para ser titular, mas entrando no decorrer das partidas. Então o Alex Santana, ele está quase voltando, gente, quase voltando. Mas assim, a gente precisa entender que ele não está voltando para vestir a camisa, ser titular e já ajudar pra caramba já no jogo contra o Flamengo. Isso dificilmente vai acontecer. O Ramon vai ter que, enfim, encontrar novos esquemas táticos e novas escalações para esses jogos aí pelo Brasileiro. Quando chegar a hora de enfrentar o Flamengo, vai ter que adotar uma estratégia específica para esse jogo e o Alex Santana não estará 100%, que eu digo, da sua capacidade total, técnica e física para poder desenvolver. Nos jogos contra o Racing, da mesma forma, mas já acho que ele poderá ajudar, entrando num segundo tempo e tudo mais, para que em novembro, aí sim, ele esteja pleno e talvez até recupere a titularidade, vai depender muito dessa condição física, de poder jogar 90 minutos e tudo mais. É um cara que sempre teve, digamos, uma boa estrutura, né? Mas sofreu com lesões, então assim, tem que ter todo o cuidado para o Alex Santana voltar e voltar bem, porque ele pode ajudar o Corinthians assim nessa reta final. O Thales Magno teve uma lesão mais branda, ele teve uma lesão muscular tipo 2, então assim, o período de pausa é menor, e o próprio Ramon Dias falou na entrevista coletiva depois do jogo contra o Flamengo, de que está percebendo, né, que a recuperação dele está rápida e que logo eles poderão contar com ele. Talvez ele pudesse aparecer já nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Talvez ele fique à disposição, mas contra o Flamengo eu quase posso garantir para vocês, claro, vai depender, obviamente, dos próximos dias em termos de recuperação, mas vamos falar de tendência aqui, de que ele esteja no banco de reservas na partida contra o Flamengo. Então o Thales Magno, ele volta contra o Flamengo e a tendência é que o Alex Santana apenas nos jogos contra o Racing pela Sul-Americana. O pessoal começou a ficar mais de olho lá no Ramon Dias por conta dos 2 últimos jogos contra São Paulo e Flamengo. Porque o Ramon Dias precisa vencer um jogo grande, tá? Ele está precisando vencer um jogo grande. Lembrando que o Corinthians vem de 2 boas classificações na Copa do Brasil, né? O Corinthians eliminou o Grêmio, né? Eliminou o Grêmio. Enfim, o Corinthians eliminou o Grêmio, eliminou o Juventude, eliminou Fortaleza, né? Mas está faltando a cereja do bolo. E contra o São Paulo e contra o Flamengo, cara, o Ramon Dias deixou uma impressão bastante ruim dentro do Corinthians, tá? Tem gente lá que não gosta do trabalho dele, tem gente que não gosta do trabalho dele, acha um trabalho bem
bem abaixo da média. E tem muita gente lá que gosta do Tite. Então as coisas, né, uma coisa vai, né, fazendo parte da outra, da mesma forma que o Tite agrada, o outro desagrada, e a gente pode começar a ver, né? A gente pode começar a ver aí uma situação sendo criada, tá? Eu não vou falar para você que existe algum tipo de contato, porque não existe, tá? O que existe são pessoas que gostam do Tite lá dentro, mas que me falaram, Samir, eu não sei se o Tite vai querer treinar o Corinthians. Tem isso também. E outras que ficaram espantadas com o desempenho do Corinthians contra São Paulo e Flamengo. Ontem, essas substituições aí, tá? Essas substituições que ocorreram no jogo, e principalmente a escalação inicial, cara, o Ramon nunca sofreu tanta crítica lá dentro como no jogo de ontem. Posso garantir isso para vocês. De todo momento, né, que o Corinthians tem passado, de tudo que o Corinthians tem, de tudo que o Corinthians viveu, né, até de ruim com o Ramon Dias, eu nunca vi, presta atenção no que eu estou falando, eu nunca vi o Ramon Dias ser tão criticado lá dentro do clube como foi após essa derrota para o Flamengo. E olha que a estratégia até deu certo, né? Porque estava lá, sim, pelo menos no meu modo de ver, a estratégia do Ramon Dias, a estratégia dele deu certo. A estratégia deu certo, porque ele entrou para perder de pouco. E foi o que ele conseguiu. Ele perdeu de pouco, né? Perdeu de 1-0. Era para ter tomado uma goleada, essa é a verdade, e ele perde de 1-0. Mas, assim, chamou a atenção de forma negativa o fato dele escalar pela primeira vez no jogo pela primeira vez Coronado e Garrum, um jogo extremamente decisivo, Flamengo e Corinthians, no Maracanã, semifinal de Copa do Brasil. Isso não pegou bem lá dentro. Não pegou bem a escalação de Rian, não pegou bem a escalação de Hugo. Félix Torres, o pessoal não gosta, mas entende. Algumas coisas assim no Corinthians, né, em relação ao seu Ramon Dias, né, não pegaram bem, tá? E as alterações que ele fez, mas principalmente a escalação inicial, tá? Eu conversei com algumas pessoas que me falaram isso, que é bom o Ramon ficar atento, porque tem a sombra do Tite crescendo e tem pessoas lá dentro que gostam do Tite. E uma fonte me disse, que eu já falei para vocês outro dia, que o Tite está de olho, né, em Corinthians e Grêmio. Então, meus amigos, o Marcelo Siqueira pede um like, sabe? Gente, deixa um like aí. Vamos embora aí para a gente, né, continuar falando do Coringão. Então, gente, o seu Ramon Dias que se cuide, tá? Eu ouso dizer que se o Corinthians perder para o Inter, preste atenção no que eu vou falar. Presta atenção. Ouso a dizer que se o Corinthians perder para o Inter, o Ramon Dias vai começar a balançar já, tá? Balançar. Não tô falando que ele vai cair, entendeu? O que é balançar? Qual a diferença de balançar e cair? Pô, é claro, caiu já está demitido. Balançar é o seguinte, ele vai para o jogo contra o Atlético Paranaense precisando ganhar, entendeu? E se não conseguir um bom resultado, aí o Flamengo seria o grande finale. Ou ele ganha e continua, ou ele perde, né? E é demitido. Então, isso não é informação, isso aí também é um feeling meu, tá? Pelo que eu estou entendendo, né? Pelo que eu estou entendendo, se nos próximos 3 jogos ele não vencer, que seria Internacional de Porto Alegre, Atlético Paranaense e Flamengo, contra o Flamengo pode ser o fim dele, velho. Entendeu? Agora, se ele ganhar contra o Inter, ele pode até ser eliminado pelo Flamengo, que não tem problema. Entendeu? Claro que nesse meio caminho ainda tem nesse caminho ainda tem o Atlético Paranaense, tá? Ninguém aqui, deixa eu falar um negócio para vocês. Ninguém aqui, né? Tem uns meiguinhos aí falando em fritura. Ai, meu Deus. Ninguém aqui,
ninguém aqui está falando, tá, que o Ramon está balançando. Ele não está balançando ainda, tá? O que eu estou falando é a pura realidade. É muita meiguice, né, de gente, né? Agora, eu não quero ver isso, porque eu quero que o Corinthians ganhe no sábado e acredito que o Corinthians ganha do Inter no sábado. Tá? Não tenho certeza, mas é. Agora, se o Corinthians perder para o Inter no sábado, tá? Eu quero ver aparecer aqui os que falaram que é fritura. Vocês vão ver o bicho pegar. Eu não tô falando que ele vai ser demitido, não. Ele não vai ser demitido. Tá? Não vai ser demitido. Mas a pressão para cima dele vai ser absurda. Vai começar. Vai começar. Foi o que eu falei. Absurda não. Vai começar. Por quê? Porque já tem gente satisfeita com ele, por conta desses 2 últimos jogos, e ele vai começar a balançar, entendeu? Aí já vai para o confronto contra o Atlético Paranaense precisando ganhar, né? Flamengo, a decisão no dia 20. Então, meu amigo, é resultado positivo nos próximos jogos. É só a realidade de um futebol que não muda, entendeu? É só a realidade do futebol que não muda nunca, velho. Essa é a verdade, tá? Essa é a verdade. Agora, deixa eu dar minha opinião aqui. Vocês querem minha opinião? Deixa o like aí, tá, gente? Deixa o like aí, hein? Eu não trocaria o Ramon Dias pelo Tite de maneira nenhuma, tá? Por conta, né, do que o Tite fez com o Corinthians no ano passado. Entendeu? É isso. Agora, se o Tite não tivesse recusado o Corinthians, é claro que eu ia querer o Tite de volta. Entendeu? Tem treinadores, meu amigo, que não tem jeito, eles têm a cara do clube. Por exemplo, Muricy Ramalho, São Paulo. Entendeu? Não tem como. Não tem como. É que o Leão hoje não treina mais ninguém, mas se eu olhava o Leão, Santos. Quantas vezes o Leão voltou para o Santos? Entendeu? Você olha o Tite, Corinthians, velho. Não tem como. Né? Então, eu não trocaria. Não trocaria por conta da traição, né, do ano passado. Entendeu? Se não fosse a traição no ano passado, eu até trocaria. Salve fiel, salve nação corintiana, continuando falando do Corinthians aqui com vocês. Corinthians que pode ter aí uma sombra para o Ramon Dias incomodando, né? Ramon Dias que não vem agradando membros da diretoria do Corinthians, e saiu a informação que parte da direção do Corinthians vê o Tite como uma possibilidade caso aí o Ramon Dias não tenha bons resultados. Na minha opinião, o Corinthians não pode trocar de técnico nessa temporada, e isso ia atrapalhar muito o elenco. E também o Tite, ainda mais o Tite, né, que traiu o Corinthians, negou o Corinthians diversas vezes quando mais precisava, e do nada, ele veio e acertou com o Flamengo, né, deixando o Corinthians de lado. O Corinthians estava numa dificuldade para cair para a Série B, e o Corinthians não aceitou ser técnico, o Tite não acertou ser técnico do Corinthians, e depois, poucos dias depois, acertou com o Flamengo. Mas mesmo assim, membros da diretoria aprovaram o Tite como técnico do Corinthians, e é uma sombra forte, segundo informações do Parque São Jorge, para o Ramon Dias na direção. Vocês concordam com isso? Vocês gostariam de ver o Tite no Corinthians? Deixa aqui abaixo a opinião de vocês nos comentários. Corinthians aí que está se preparando para enfrentar o Internacional neste sábado, partida que vale muito para o Corinthians, tendo em vista que o Fluminense ganhou e ultrapassou o Corinthians. O Corinthians estava na 17ª posição, com a vitória do Fluminense foi para a 18ª, então o Corinthians precisa ganhar da vida contra o Internacional para levar essa vitória, os 3 pontos, para dar uma respirada e tentar alcançar
mais pontuação para sair da zona do rebaixamento. A situação do Corinthians é complicada. O Corinthians precisa dar a vida mesmo contra o Internacional, precisa ganhar esse jogo urgentemente, desesperadamente. Na verdade, não há outro resultado a não ser a vitória, porque um resultado adverso nessa partida vai dar muita coisa o que falar. Porque, ó, o Corinthians, se perder essa partida, fica na 18ª posição, tendo possibilidade de mais afastamento dos rivais. Então, o Corinthians precisa pontuar no jogo contra o Internacional. O Internacional que só tem uma vitória na Neoquímica Arena, né? Desde quando a Arena estreou, inclusive foi no ano passado, quando o Corinthians estava numa fase ruim. E aí, o Corinthians precisa realmente entrar muito focado nessa partida contra o Inter para não sofrer aí que nem vem sofrendo, né? E o Memphis Depay pode ser titular nessa partida contra o Internacional. Deixa aqui abaixo a sua opinião se você colocaria o Memphis Depay de titular nessa bucha aí contra o Internacional ou não colocaria. Deixa aqui o seu comentário abaixo, mas pode pintar essa novidade aí no time titular do Corinthians. Deixe seu comentário sobre tudo que foi falado. Muito obrigado pela audiência de vocês. Deus abençoe cada um. Um bom final de semana aí para vocês. Tamo junto. Um forte abraço. Vai, Corinthians!